Logo após ter se tornado Papa, João 23 recebe a sua mãe em uma audiência. Ele estava sentado na sua cátedra, então sua mãe entra na sala e ela, sem saber o que falar, tentando ali usar alguma expressão de quebrar o gelo, ele disse: mãe, olha só para o seu filho agora, Papa, olha só, beija meu anel, mãe. A mãe dele, com muita sabedoria, muita humildade, falou: filho, primeiro beija o meu anel. Se eu não fosse fiel ao seu pai, não fosse fiel a esse anel, você não seria Papa hoje. Eu acho interessante essa história de João 23. E é exatamente isso que Jesus nos pede nesse evangelho de hoje, que está em João 13, versículo 16 e seguinte. Jesus foi a pessoa mais importante nesse mundo e lavou os pés de seus discípulos. E é isso que ele nos adverte: por mais que nós tenhamos importância nesse mundo, nós temos que nos manter humildes. Sim, porque a soberba nos rouba toda a graça. A vaidade nos rouba toda a graça. Lúcifer, ele caiu do céu justamente pela soberba. Quando ele falou: não servirei a Deus, ele quis ser seu próprio Deus. E é interessante que toda vez que a gente peca, a gente nós nos tornamos nosso próprio Deus, em detrimento, é claro, ao Deus verdadeiro. É uma espécie de autoidolatria que nos leva ao pecado, né? Então, por isso, Jesus nos dá aqui a receita. E também, nesse ato de lavar pés de Jesus, ele vai fazer um prenúncio daquilo que em breve aconteceria, para que eles não ficassem escandalizados. Para que quando Jesus fosse levantado na cruz, que desse o último suspiro, eles lembrassem que Jesus ensinou que ele deveria ser humilde. E ele era humilde. Portanto, não haverá nenhum cargo mais importante nesse mundo do que o cargo de Filho de Deus, o cargo de Jesus, né? Do Cristo. E se ele lavou os pés, quem somos nós para querer, muitas vezes na soberba, né, não perdoar, ou, sei lá, humilhar as pessoas, né? Exatamente isso que Jesus nos pede nesse evangelho de hoje. Veja, versículo 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Sim, Judas, ele traiu Jesus. Ele quis ser maior do que o seu servo. Na verdade, ele não era servo de Jesus, ele era servo de Satanás por conta do pecado. Esse pecado começou lá um ano atrás, quando Jesus anunciou, né? Esse é o meu corpo, essa é a carne verdadeira carne, verdadeiro sangue. Na instituição da Eucaristia, ali Judas já perdeu a fé em Jesus, e a partir de então, aquilo só veio se tornando uma bola de neve até culminar quando quando Judas entregou Jesus. Veja, 17. Se compreendesses essas coisas, seríeis felizes sob a condição de a praticares. Não vos digo todos, conheço o que eu escolhi. É preciso que se cumpra a palavra da Escritura. Aquele que come comigo levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar aqui significa o ato de querer esmagar alguém. Jesus foi esmagado na cruz. Judas teve culpa? Sim, Judas teve culpa. Juntamente com os sacerdotes, os fariseus, toda aquela galerinha que entregou Jesus para ser morto por inveja, teve culpa. Mas nós, quando nós não nos humilhamos, nós não seguimos, né, o ensinamento de Jesus, quando nós queremos ser mais do que os outros, quando nós pecamos pela vanglória, nós também perdemos toda a graça. Veja, Judas estava presente ali na Santa Missa, a primeira missa. Judas esteve presente nos 3 anos de ministério de Jesus e, no entanto, não acreditou que Jesus realmente seria o Messias, o enviado, o Cristo. Judas tinha um pensamento apenas imanentista, só do aqui e agora. É preciso que nós
tomemos consciência todos os dias e durante o dia todo de fazermos as coisas com humildade. Porque todas as vezes que nós permitirmos o orgulho, que o orgulho tome conta de nós nos tornamos como Lúcifer e nós perderemos o céu. Nós perderemos a casa, a habitação que há no céu para nós. Sim, Lúcifer perdeu. Lúcifer era para ter a morada lá mais importante. Mas antes de ver a face de Deus, ele pecou. Ele quis ser seu próprio Deus. Entenda, todas as vezes que nós pecamos, nós cometemos uma espécie de auto-idolatria. Nós nos colocamos no lugar de Deus. E isso nos rouba toda a graça. E no final dos nossos dias, né, na hora, digamos assim, na hora má, quando nós partirmos dessa vida e formos para o julgamento, o juízo particular, certamente nos arrependeremos. Mas aí, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, aí já vai ser tarde. Pense nisso nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.